Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. O pessoal começa a conversar, eu disse, vamos gravar, é ou não é? Oi, Márcia, bom dia. Oi, bom dia. Bom dia, gente. Eustáquio, comporte-se naturalmente, né? Rocha, vocês começaram a conversar, aí eu vi que a conversa ia se alongar, eu disse, para a conversa, vamos gravar. Então, volta antes da gravação, vai lá. Não, eu estava perguntando para o Rocha sobre a questão da cassação do vereador Renato Freitas, né? E parece que decidiu essa semana, e o Rocha acompanhou bastante essa questão. Podia falar para a gente aí como é que foi? É o seguinte, de fato, meio que era um julgamento parecido com aqueles que o Sérgio Moro e o Dallagnol faziam na Lava Jato aqui. O réu já começava condenado. O que eles fizeram foi procurar um crime para justificar a condenação, né? Infelizmente, a Câmara de Vereadores escreveu um capítulo muito feio, deprimente, nauseante na sua história, né? Porque o fundamento utilizado para a cassação não é um fundamento válido, né? Porque ele entrou na igreja, né? E alguém estava junto com ele, entrou atrás com a bandeira, com a foice e o martelo. Isso pode ser qualquer coisa menos motivo para a cassação de um vereador. Esse foi o motivo que foi dado, Rocha? Esse foi o motivo. E não é a cassação do vereador, a cassação da gente que votou nele, né? Que é uma meninada da periferia curitibana. Talvez seja o vereador cuja representação seja mais autêntica na Câmara de Vereadores de Curitiba, né? Autêntica é popular, do ponto de vista popular. Lógico, lá tem representantes do transporte coletivo, tem de tudo, né? Mas da periferia de Curitiba, certo? A representação mais autêntica é do Renato. E eles resolveram dizer que esse povo não pode ficar na Câmara de Vereadores porque se comporta mal, não se comporta com os protocolos da elite curitibana. Muito triste, muito feio. Vamos ver na justiça o que dá para fazer, o que é possível fazer. Vamos ver se a justiça interfere nisso, né? Porque, sem dúvida nenhuma, um ato de retaliação. Se ele fosse um menino branco do batel de olhos azuis, ele não estaria sendo caçado, estaria sendo punido, né, com uma suspensão. Foi o que ofereceram para ele, mas ele recusou. E o padre da missa foi lá apoiá-lo, inclusive, não teve esse negócio? Da tal missa não aqui? Não só o padre, a Mitra Metropolitana da Diocese de Curitiba emitiu uma nota dizendo que não fazia sentido a cassação, que não era motivo para cassação, de modo que o que aconteceu foi o seguinte: realmente os caras se reuniram, certo? E disseram, vamos tirar esse negro daqui porque ele incomoda, esse cabelo dele é muito exótico. No fundo foi isso. Não anda de paletó e gravata, não anda igual a gente, ele não é igual a nós, então vamos mandar embora. A Câmara de Vereadores é um clube que tolera, né? Certo? Quantos vereadores tem em Curitiba, Rocha? Nós, aqui em Curitiba, acho que são 40 vereadores, não passa disso. Assim, é uma coisa tão irrelevante. Eu, por exemplo, não conheço muito pouco dele. Na minha vida, a Câmara de Vereadores não faz diferença nenhuma. De um modo geral, para os brasileiros, as câmaras fazem muito pouca diferença, a não ser nos impostos que nós temos que pagar para sustentar aqueles vagabundos. Eu vou dizer que eles sejam vagabundos, vou dizer o seguinte, mas, sem dúvida nenhuma... Não fazem nada. Adotaram um viés de representação no Brasil que não tem. Uma hora a gente vai ter que rever isso, entendeu? Porque não tem cabimento. Mas sabe o que é, Rocha? São cabos eleitorais. São 5 mil e quase 6 mil municípios, mais de 5.500 municípios, que são úteis durante a campanha eleitoral. Você paga, esses caras ficam sem fazer nada. Tudo bem, município maior, tem mais coisa, mas você podia ter meio expediente, o cara não precisava, entendeu? É mais uma dessas coisas, nossa, essa herança aí, de o cara ficar pendurado no governo sendo sustentado, viu? Então, eu diria para você que, concordo plenamente, diria para você que, na verdade, na grande maioria das situações, tirando lugares como as grandes capitais do Brasil, né, disso eu excluo Curitiba,
que não tinha que ter tempo integral. O vereador não tinha que ser profissional, né? O cara tinha que tocar a vida dele e, de vez em quando, lá, porque quem toca o município, quem bota a cidade para andar é o prefeito. Prefeito. Isso, o vereador então fica essa coisa, cheia de assessor, né, um órgão grande. Prefeito e secretário de governo, é quem trabalha o dia inteiro, aquela coisa toda, né? O condomínio reúne de vez em quando para deliberar o que tiver que deliberar e pronto. E aí paga Ô, Rocha, gabinete de vereador, sabe o que é gabinete de vereador? Tem fila de gente pedindo emprego na porta de gabinete de vereador. É isso que é no Brasil inteiro. E com receitinha médica pedindo para furar fila de posto de saúde, coisa desse tipo. É isso. O povo tentando se virar, né? É isso, concordo com você. Ora, eu concordo contigo que é o seguinte, ali, uma Câmara, Curitiba, é o seguinte, aqui só tem branco, ali, estamos dizendo para ele o seguinte, olha, o seu lugar é na Casa Grande, o seu lugar é na Senzala, aqui é Casa Grande, volta para a Senzala. Na verdade, o que os vereadores fizeram com ele foi isso, simbolicamente falando, foi isso. Assim, ele, para resumir a obra, olha, esse cara não é como a gente, é isso. Ele não é do nosso time, tira ele daqui. Foi o que fizeram com o Renato, e estava claro que o objetivo era esse, né? Ele já estava tendo problemas aqui com a Câmara de Vereadores, várias deles, guarda municipal, que ele é um moleque que vai para a praça andar de skate, de calção, camiseta, muito triste, viu? Muito feio o que a Câmara de Vereadores fez. Injustificável. E ele está inelegível, Rocha? Isso aí gera inelegibilidade, vai ser um problema. Então, tem que ter uma medida judicial para suspender isso, né, e ver se consegue colocar ele de volta elegível. É muito triste. Ele é candidato a deputado estadual, não? Eu não sei se ele é federal ou estadual. Eu penso que ele seria candidato, sim, mas eu não sei a qual cargo. Olha aqui, os temas são variados essa semana, né? Tem esse do vereador, tem o do aborto, não é isso, Eustáquio, que você estava falando aí, da menina de Santa Catarina, lá, daquela juíza lá? Então, eu acho que vai perder audiência com esse tema do aborto. Mas por quê? Aqui não tem negócio de audiência, não. Quem não quiser assistir, não assiste. Quem não quiser assistir, não assiste. Eu não estou aqui para puxar saco de ninguém em audiência, não. Quando não dá perseguição, hein? Olha a Débora Diniz. Mas o Eustáquio estava apontando que fez um movimento bem interessante, né? E esse tema tem que, sim, ser discutido. Então, eu desconfio o seguinte, teoria da conspiração. Isso aí é um movimento de bolsonaristas, certo? Porque não tem sentido fazer isso agora, essa hora, né? Eu digo, essa juíza, essa promotora, para mim isso aí foi um movimento para o tema do aborto na campanha eleitoral. Ô Rocha, Santa Catarina, pra você ter uma ideia, eu vou te dizer assim, sem entrar em muitos detalhes, né? Minha esposa é de Santa Catarina, ela, família de muitos irmãos, etc. Um ficou morando em Santa Catarina, mora no Vale do Itajaí. Muito conservador, bolsonarista raiz. A filha se formou em Direito, né? E queria ser juíza, não vai mais ser, etc. Mas eu me recordo, sei lá, 2, 3 anos atrás, falando com a minha esposa, se ela se tornar juíza, ela vai proferir as decisões mais conservadoras possíveis. Ela agora vai se casar, o futuro marido é dono de comércio, ela vai trabalhar com o futuro marido no comércio, não seguirá a carreira de juíza. Mas quando veio a decisão dessa juíza de Santa Catarina, eu falei, olha aí, a sua sobrinha, se fosse juíza, ia tomar exatamente essa decisão. Isso é uma mentalidade de um Estado. A juíza expressa a mentalidade de uma região daquele Estado. Para mim, não tem nada de surpreendente, dado o conhecimento familiar que eu tenho. Mas uma coisa é ser conservador, veja só, a pessoa ser conservadora, ser contra o aborto, ser a favor de apoiar as crianças vítimas de estupro e tal, isso é uma coisa normal, é direito da pessoa fazer. Agora, o que um juiz não pode fazer, o Rocha me corrija se eu estiver errado, é o seguinte, existe uma legislação, e uma legislação que fala o seguinte, que o aborto, em caso de estupro, é permitido, né? E o Estado tem que fornecer os meios para as pessoas fazerem esse aborto, né? Então, é isso que está na lei.
não é questão de opinião. Uma juíza... Você está sonhando, né? Eu estou aqui procurando meu livro que fala desse assunto, rapaz. Eu não consigo achar aqui. Quando o juiz diz o seguinte... O juiz diz o seguinte, que ele lê a passagem do juiz, não estou achando o diabo do livro. O juiz diz o seguinte, a lei sou eu. O juiz diz, a lei sou eu. Você está dizendo que o juiz não é a lei, Eustáquio. Você está maluco, Eustáquio. Você enlouqueceu. Você está dizendo que tem uma lei. O juiz diz que a lei é ele. Mas não sou eu que estou falando, são juízes. Eu estou querendo achar o diabo do livro, rapaz. Continua falando aí, eu vou ouvir aqui, eu vou procurar o livro. Peraí, vai. Isso que pode. O hospital tem que executar a lei, não precisa levar para o juiz. O erro está na mentalidade do hospital, que vai e leva para o juiz. Se a lei diz que pode fazer o aborto, em caso de estupro, se foi definido que é estupro, faça-se o aborto. Mas não, o hospital delega para o juiz tomar a decisão. E mais que isso, lá no hospital, as pessoas vão tratar estas mulheres de maneira com preconceito. Tá? Então, o preconceito é da sociedade, não é só do judiciário. O judiciário tem lá sua grande mão, né, pesada de culpa. Mas a sociedade tem também essa mão pesada de culpa quando trata essa mulher que sofreu estupro de maneira não dando acolhimento, não dizendo, não, tudo bem, então... Houve estupro, vamos fazer o aborto. Não. Tem que o juiz decidir isso. Então, o Brasil... E é mais sério porque não é uma mulher, é uma menina, né? É uma menina que acabou de fazer 11 anos. 11 anos. Então, né? o risco dela morrer no parto é muito grande, porque ela não está preparada para fazer esse parto. Tanto o risco, todos os riscos possíveis de saúde, né? Então, assim... Agora, eu acho que nesse caso aí o juiz, ele, por mais conservador que ele seja, ele tem que cumprir a lei. O problema do hospital, Márcia, o que eu estava lendo é o seguinte, é que com essa pressão que existe desses movimentos conservadores, né, o hospital tenta seguir o máximo possível os protocolos para não ter nenhuma pegada para esses movimentos conservadores, né? Eu acho que o hospital errou também, porque ele não precisava de ir para o juiz, né? Mas indo para o juiz teria de seguir a lei, e não a opinião dele. Mas, Eustáquio, mas é isso que eu digo, os juízes não pensam assim. Os juízes, eles pensam que eles têm um grau de liberdade enorme para determinar o que é a lei. Eu acho muito bacana a sua maneira de pensar, eu concordo com você. Nós aqui até, mas não é assim que o mundo jurídico pensa. Mas a juíza está sendo questionada pelos órgãos superiores. Pois não teve uma promoção, ela foi até promovida, saiu do caso, sei lá, eu queria entender essa promoção, até você acompanhou isso aí, perto aí, ô Rocha. Eu diria o seguinte, eu acho que todo mundo tem razão, certo? A Márcia foi no ponto, eu acho que a coisa começa com a universidade. Né? A universidade, por mais que tenha essa questão que o Eustáquio referiu aí de opinião pública e tal, a universidade ela tem autonomia didático-científico, pedagógico, financeira, né? Para colocar lá a salvo, de certa maneira, as pessoas que estão lá, elas não podem ser demitidas, elas são pessoas protegidas por um concurso público, por garantias funcionais, constitucionais, para que elas ajam com autonomia, né? Então, o que a regra fala? A regra fala que o estupro, no caso de criança, de menor, é presumido. Você não tem que ficar discutindo, né? Então, o estupro é presumido e você faz o aborto e acabou. Não tem que ouvir o... Mas, Rocha, não teve gente já questionando, dizendo que ela foi estuprada por um menor e que ambos são inimputáveis? Então, é menor porque o menor é incapaz, tá? Então, se você pega um sujeito de 35 anos, louco, maluco, fronteiriço, né, que é incapaz também, como uma criança e aí, pronto. Não, eu só estou levantando isso só para mostrar a controvérsia, ela nunca acaba. Você entendeu? É um argumento mas é estupro, só que a pessoa é imputável. Não quer dizer que a punição não é a questão. Houve estupro, a lei protege que ela tem direito a fazer um aborto, ponto. Não, assim, a pessoa que acolhe tinha que estar protegida por essa lei, mas por alguma razão há esse medo
de que alguém possa negar a lei a ir contra o hospital. Então, assim, por favor, vamos, nem que se tenha que ir ao Supremo com essa questão, tá? Mas essa é uma questão que tem que ficar clara. Qual foi a distorção? A distorção foi justamente essa. As pessoas estão querendo saber quem é o estuprador. Não interessa quem é o estuprador. Não importa, não tem a menor importância quem é o estuprador. Quem ele é, qual é a idade dele, a natureza, o objetivo, a intenção dele, não importa quem é o... Certo? Apaga, tira do universo a figura do torturador. E esse foi o problema da universidade, tá? E depois, eu acho que a juíza também ingressou nessa seara por causa do problema que já veio da universidade, tá? Então é o seguinte, a juíza pergunta, não, quem sabe o pai concorde em doar a criança. Ou seja, certo? Ela diz isso durante a audiência. Então é o seguinte, a deturpação veio daí. Estão preocupados com o que o pai pensa, o que o pai... Ou seja, a lei, ela trata da pessoa que foi estuprada. Ponto. É isso que interessa. O resto no caso de menor, é presumido. Ninguém tem que discutir nada. Aí é o seguinte, a juíza vai e ingressa, aí eu vou discordar um pouco do Alberto, ingressa numa seara, eu não sei se é religiosa, subjetiva, o que passou pela cabeça dessas duas que estavam lá investidas na função de Estado para tentar convencer uma criança de 11 anos a não abortar. Mas, o Rocha, vamos pensar assim. Só para concluir. Então, o que passou pela cabeça? Aí é o seguinte, aí você tem um desvio de função. Certo? A função delas não era isso. Entendeu? Elas avançaram, foram além, e aí a justiça ela não funcionou ali, naquele momento, porque a criança ela acabou sendo vítima de mais uma violação, perpetrada pela juíza e pela promotora. A justiça corrigiu em tempo, tá? E autorizou e mandou fazer o aborto. Tá? Então, a justiça funcionou e funcionou rápido e em tempo. Né? Então, ela corrigiu a subjetividade que o Alberto está falando aí no tempo certo. Né? Então, o Rocha, mas assim, eu sou um crítico, né, quanto mais, do funcionamento da justiça no Brasil. Eu não entro nessa coisa do Eustáquio. As instituições não estão funcionando, isso é um certo exagero. Né? Para mim é o seguinte, o Brasil tem um lado, comparativamente com outros países, bagunçado. E ponto final. E um dos elementos da bagunça é a justiça. É um fato. Por quê? A justiça... Deixa eu te falar um negócio. Eu vivo no judiciário desde 1980, quando eu entrei na faculdade, eu já comecei a fazer estágio, e desde então eu estou convivendo no judiciário. Então, assim, o judiciário é igual ao SUS. Né? Eu gosto de fazer essa comparação. O SUS, o que acontece com o SUS? As pessoas falam, o SUS não presta, o SUS não funciona. Boa parte das pessoas que falam isso nunca foram numa fila do SUS. Né? E ficam falando isso. Aí, ou deram azar um dia e pegaram um dia errado lá, e o troço demorou e tal, e foi ruim. Mas o SUS, vocês têm ideia? Nós estamos aqui falando sei lá, 10 minutos. Você tem ideia, nesses 10 minutos que estamos aqui conversando, quantos procedimentos o SUS realizou no país inteiro? Vai desde o atendimento de uma consulta no posto até uma cirurgia de altíssima complexidade, cérebro, coração... Mas peraí. Milhares de procedimentos, certo? Aí acontece o seguinte, o SUS é uma coisa bem fazeja. Aí, uma pessoa é mal atendida no hospital lá do Rio de Janeiro, a Rede Globo filma, uma confusão, vai para o ar no Jornal Nacional, desgraçou com a imagem do SUS. Certo? Então é o seguinte, nós temos que cuidar para não julgar as instituições pela exceção. Né? Nesse caso, eu estou dando um exemplo concreto. A justiça funcionou em tempo de corrigir. Não. A questão não é essa. Eu não estou até... Esse negócio do tempo da justiça, se a gente for discutir aqui, já era, né? Porque o tempo da justiça, você sabe, né? É melhor nem falar de tempo quando a gente fala de justiça. Vamos pensar o seguinte, nós estamos aqui no Triássico, eu até estou lendo aqui, a justiça nossa só não é mais lenta que os dinossauros. Esse livro aqui é excelente.
o que acontece, né? O problema da justiça é que a justiça, você sabe disso, Rocha, o correto seria, juízes são prestadores de serviço, mas eles não se veem assim. Eles se veem como deuses, guiando e tutelando a sociedade. Tá? O que é um prestador de serviço? Um prestador de serviço que tem conflitos e eles são árbitros desses conflitos. Basicamente isso. E, teoricamente, estamos longe disso, aquilo tinha que ser uma engrenagem, uma máquina. Não importa o juiz que está ali dentro, a decisão tem que ser previsível, tem que ser a mesma. Né? Você tem operadores de uma maquininha, né? Só que não é assim que funciona. Né? É muito cacique para pouco índio. Né? No Brasil, todo mundo quer ter a razão, quer dizer qual o caminho, ninguém quer ser uma pecinha de uma engrenagem. Né? E aí vira uma verdadeira zona. Uma verdadeira zona. Nós vivemos numa zona, é um fato. Né? Cada juiz toma uma decisão, se cair na mão de um juiz é uma decisão, o mesmo processo quando cai na mão de outro, na outra época é outra decisão. É isso, é uma sociedade pré-capitalista. É impossível. No capitalismo, uma das coisas fundamentais para o sucesso do capitalismo é a previsibilidade. A justiça brasileira não confere previsibilidade às suas decisões. Sem contar o tempo. O tempo eu prefiro, olha, eu estou aqui no Triássico. O tempo da justiça é mesozoico. Estou falando quem vive no sistema, certo? Não é assim como você está falando. Não, então, exatamente. Não é assim, o problema é esse. Tem que ser uma engrenagem, são prestadores de serviço, são empregados do povo, juiz é empregado do povo, são prestadores de serviço, tem que botar uma máquina para funcionar. Não fazem isso. Não fazem isso. A sociedade carece de uma função, do cumprimento correto da função. A crítica procede em termos, que é o seguinte, a justiça é lenta... Corporativismo. Não é verdade. Não é verdade. Todo lugar do mundo a justiça é lenta. Não existe, porque ela tem que ser lenta. Certo? E olha aí, porra, agora o corporativo... Ela tem que ser lenta, como é que é? A pressa é inimiga da perfeição. Daqui a pouco vão vir os ditados populares. Eu já falar, vou te dizer o seguinte, que justiça rápida é um perigo. Não, vamos lá, pressa inimiga da perfeição. O apressado come cru. Tem um monte de ditado para justificar essa barbaridade. Vocês têm algum dado para mostrar que a nossa justiça é mais lenta do que uma justiça que tenha procedimentos parecidos? Não vamos comparar com a norte-americana, porque a norte-americana ela tem o padrão da jurisprudência, ela tem um outro jeito de operar. Tá? Talvez a gente possa discutir se a gente quer operar que nem a justiça norte-americana, mas em não operando a nossa justiça com esse padrão que ela tem, que não é por jurisprudência, a gente poderia fazer mais depressa? Não sei. Um monte de indicador. A nossa é uma das mais bem pagas do mundo, privilegiados, com, salários altíssimos, uma casta. Essa equação que o Alberto está propondo é uma equação falsa, porque a justiça foi muito rápida no caso do Lula. Extremamente célere. Você está pegando um caso, rapaz. Ela bateu recorde. Né? No caso do Lula, no caso a Lava Jato, foi a justiça mais rápida que nós... Mas se adequa ao que eu estou falando. Em vez de ser uma engrenagem que funciona igual para todo mundo, ela funciona diferente. É exatamente o que eu falei, que eu critiquei. Né? Já que é o Lula, funciona rápido. Já que é o outro, funciona devagar. Não prescreve. Cada um toma... É exatamente o que eu falei. A Márcia está certa. Você não vai achar, certo? Padrões de justiça, como um sistema semelhante ao nosso, que seja rápido. E eu digo o seguinte, eu tenho medo de justiça rápida. Tenho medo. Acho que aplausos. 20 anos para tomar uma decisão. O cara já morreu, toma a decisão. Legal. Bom pra caraca. A jurisprudência, como é a norte-americana, ela é menos eficiente e ela é mais rápida. Rocha, vamos recortar isso aqui e mandar para os desembargadores de Curitiba. Você defendendo a justiça. Você sabe quanto tempo demora, certo? Um caso de pena de morte nos Estados Unidos, desde que é feita a acusação até a execução da pena de morte, vai ver se isso é rápido. O cara está pegando o caso da pena de morte para comparar, às vezes, com roubo de picanha no Brasil. Roubo de picanha no Brasil foi parar no Supremo Tribunal Federal. É vergonhoso, roubo de shampoo. Exceção. Aí ele reclama quando eu falo do caso do Lula, porque é exceção, e a picanha dele não é exceção. Não, eu estou dizendo, sabe qual é a regra, Rocha? Eu vou te dizer qual é a regra. A regra são tratamentos diferentes dependendo do caso. Para o Lula foi um tratamento, uma velocidade. Para aquele que matou a jornalista do Estadão foi outra velocidade. É exatamente o que eu falei, não funciona como uma engrenagem.
Uma engrenagem é uma engrenagem. Ela tem que ser a mesma velocidade para todo mundo, ela tem que ser a mesma... É exatamente o que eu falei. Você está dando os exemplos que preenchem a minha crítica. Você está me ajudando na minha crítica. A justiça, eu vivo disso, Alberto. A justiça funciona. Então, eu quero recortar essa sua defesa da lentidão da justiça e mandar para todos os embargadores do Paraná. Eles vão adorar. Você vai ganhar todos os processos lá. Porra! Gente, é difícil falar de rapidez sem ser comparativo. Vocês têm que dar o referencial. Perder essa aulinha de física. Vocês têm que dizer rápido comparado com... Um monte de estudos. É porque o Rocha não... Um monte de estudos. A justiça brasileira é uma esculhambação. Primeira coisa, essa negócio de transitado em julgado, né, você pegar... A gente conhece muito caso americano, né, Márcia? Infelizmente, mas tem estudos sobre outros. Mas nos Estados Unidos não tem esse negócio de terceira instância, segunda instância, não. Julgou na primeira instância, executa a pena. Não tem conversa, não. E isso é fundamental, que é um absurdo no Brasil não ser assim. É um absurdo, não sei por quê, porque o juiz... Peraí, deixa eu só completar, Eustáquio. Porque é o seguinte, aprendi isso com Max Weber. Você quer que os parlamento e governo na Alemanha reconstruída. Você quer ter um bom parlamento, dê responsabilidade aos deputados. Você quer ter uma boa Câmara de Vereadores, dê responsabilidade aos vereadores. Você quer ter bons juízes, dê responsabilidade aos juízes. O juiz de primeira instância decide e aquilo não se torna pena. Então ele toma a decisão que for, porque vai recorrer. É uma esculhambação, é um bando de irresponsáveis. Tem que ser o seguinte, tomou a decisão na primeira instância, se aprender, vai lá e prende. Aí eu quero ver. Aí os juízes vão começar a se comportar direitinho. Mas não, o Brasil tem medo disso. Você só pode prender depois que julga. Porra, no Supremo Tribunal, sei lá do que. Cara, aí é um bando de irresponsáveis transferindo a responsabilidade para cima. É uma loucura. Está reproduzindo outro senso comum equivocado, né? Que é o seguinte, de dizer que no Brasil não se pune, o que demora. Vai ver o sistema carcerário brasileiro, é o segundo maior do mundo. Não, mas presa. É outro problema. É que você encarcera as pessoas sem julgar. Não. Você vem dizer que o sistema não pune? O sistema pune muito. E rápido. Entendeu? Tem muita gente... É o segundo sistema carcerário do mundo. É o único lugar do Ocidente que, para você ser delegado de polícia, precisa de diploma de direito. Não tem nenhum lugar no Ocidente que, para ser delegado de polícia, precisa de diploma de direito. Se fizer isso que você está falando, nós vamos ter o maior sistema de população carcerária do mundo, 10 vezes maior do que é hoje. Não, sabe o que faz? Acaba com diploma... E sai fazendo o que você está falando. Vai dar uma tragédia. Você já viu o delegado no Brasil dando entrevista nos jornais locais? Tem uma investigação. A coisa mais fantástica que tem, o delegado vai dar entrevista. Aí quando o jornal RJTV, SPTV, deve ter, o Porto Alegre TV, aí o jornal tipifica o crime. Eles, não, estamos fazendo investigação e esse crime está na lei tal do artigo. Não existe no Ocidente, o único país do Ocidente no qual um delegado, para ser delegado, precisa de diploma de direito, é o Brasil. Nos outros, o delegado é o investigador. Ele vai dizer, olha, a polícia viu isso. O que nós estamos vendo é isso. Acabou. A entrevista dele é dizendo o que a polícia viu. Mais nada. Não, aqui o delegado tipifica o crime. Na hora que ele tipifica o crime, o cara vai ser encarcerado, porra! Se você não tiver o diagnóstico correto, você não vai entender a população carcerária. Não tem nada a ver com a justiça. Tem a ver com o delegado tipificar o crime no Brasil. Você tem que pensar menos em Max Weber e mais no Brasil. Senão você não vai conseguir. Eu não estou pensando analiticamente. O Weber, eu só chamei o seguinte: quando você dá responsabilidade às pessoas, elas se tornam responsáveis. Quando você não dá, elas se mantêm de maneira irresponsável. Não tem nada a ver com o teu não ter título superior. Não... Olha, se tu quiser, o Brasil é um dos países que tem o menor percentual dos 25 aos 35 anos com curso superior. Por favor, gente, tem que fazer curso superior, sim, porque a gente tem um percentual menor que o da Colômbia, gente. Muito menor que a média do OCDE. Veja só, é diferente de exigir do delegado o diploma de direito. Você tinha que exigir do delegado o diploma de físico, para fazer pesquisa empírica. O delegado é um investigador. O delegado não tipifica crime. Veja o grau de contradição. Você está reclamando de um delegado dando entrevista, que é uma coisa de fato indevida, né? O delegado não tem que falar, ele tem que fazer a investigação e entregar para o juiz. Todos dão entrevista o tempo inteiro, em todos os canais locais. Eles estão fazendo isso, são formados e têm diploma em direito. Todos têm. Se não tivesse, se você liberasse isso... Seria muito melhor. Seria muito melhor. Seria muito melhor. O delegado, na hora que você exige o diploma de direito do delegado, você está sinalizando para ele qual o papel dele.
está dizendo o seguinte: o seu papel é tipificar o crime, você tem que conhecer a lei. Na hora que você não existe, você está dizendo o seguinte: investigue e diga empiricamente o que você viu. Eu quero saber o que você viu. É o investigador. Dar a responsabilidade certa para as pessoas. Tu quer citar Max Weber? Então, sim, a gente tem que dar responsabilidade, tem que indicar qual é a responsabilidade e indicar que essa pessoa não pode falar com a imprensa qualquer coisa. Esse é o problema, vamos dizer assim, um problema mais geral, que as pessoas adoram falar para a imprensa. Ah, tu não vai ver juiz norte-americano, juiz canadense, indo falar tanto para a imprensa, aparecendo tanto na imprensa, porque está no perfil do cargo explicitado que tu não deve manter um low profile, longe dessas confraternizações com a mídia. Então, isso tem que estar na cultura do trabalho que aquela pessoa tem. Isso não está. Enquanto não mudar isso, mesmo que a pessoa não tenha o título de advogado, ela vai lá e vai estudar um pouco de direito. Não tem que tipificar o crime, Márcia. Qual é o papel de um advogado? O delegado, a polícia, ela tem que investigar, não tem que dizer se teve crime ou não. Não tem que dizer se teve crime. A responsabilidade dela é isso que tem que ser. Mas aí o que acontece? Tem um cartório dentro da delegacia de polícia que carimba o inquérito. Olha o problema quando começa. Por que 40% dos presos brasileiros não foram julgados? Porque foi investigado, tem um delegado que tem o diploma de direito, portanto o delegado é advogado, tem OAB, aí o cara tem um carimbo oficial do Estado brasileiro, dizendo que aquilo aconteceu daquele jeito, segundo um artigo tal, inciso tal. Porra, vai preso, cara! Não tem como escapar, a não ser que você seja amigo do delegado, porra! Ou tenha um advogado do seu lado, se você for pobre, tá ferrado! É óbvio que o sistema tá todo enviesado contra os pobres. 40% dos processos não foram julgados e nós temos a segunda população carcerária. Por causa disso, o problema está nas delegacias. Outra coisa que a Márcia tocou no ponto. Só para a Márcia tocou no ponto. Certo? Isso é um defeito da nossa democracia que a gente vai ter que corrigir, tem que ter paciência para corrigir. Senão a gente fica usando o Max Weber e fazendo coisa errada. É o seguinte, nós temos no Brasil um troço chamado TV Justiça. Certo? Isso está institucionalizado. Você quer coisa mais louca, estúpida do que essa TV Justiça, que transmite julgamento? Certo? O cara, em vez de chegar lá e ler a conclusão do voto dele, ele fica lendo um voto de 2 horas, porque está sendo transmitido pela televisão. Isso tem que acabar. Certo? Isso foi um erro da nossa democracia. Né? E aí, nós vamos ter que reagir, reestruturar, refazer, e aí dizer, não tem TV Justiça e juiz só pode falar com a imprensa se for algo absolutamente imprescindível e necessário para o processo. Delegado, a mesma coisa. Promotor público, a mesma coisa. Essa gente não pode falar, tem que ficar quieto. Quando eles falam, como o Roberto disse, eles imputam responsabilidade. Aquela história da Inquisição. Depois que eu falei, dei a minha opinião, eu vou começar a procurar jeito de provar que a minha opinião está certa. E dane-se o réu. Certo? Esse é um defeito do sistema, nós vamos ter que corrigir. Né? De fato, há um defeito. Nós vamos ter que corrigir. O Rocha, aproveitando essa discussão, nós tivemos essa semana aí um juiz que decretou a prisão do ex-ministro da Educação. Né? Foi lá prender e tal, mandava para Brasília. Aí veio acho que desembargador, eu não entendo muito desse negócio, e falar que é um desembargador que está na fila para conseguir uma promoção, foi lá e mandou soltar. Né? Como é que você explica essa coisa louca assim? Eu acho que a prisão do ministro, tá? Apesar de ter sido muito ruim para o Bolsonaro, e nesse aspecto ela é boa, né? Do ponto de vista da política, assim, sobretudo, eu sempre fui dessa opinião, sempre tive essa convicção, mas depois da Lava Jato ela se tornou ainda muito mais sólida, que é o seguinte: se a prisão tiver algum traço de polêmica, ela não deve ser decretada. Certo? A menor dúvida, ela não deve ser decretada. Se o juiz pressentir que um desembargador na Corte Superior vai catar a decisão dele por A ou por B, ele não deve decretar prisão. Tá? E nesse caso aí, me parece, tudo está indicando que não existiam elementos objetivos e concretos para o decreto de prisão. Tá? Então, ele, pelo que eu pude ver, suspeitava-se, certo? Intuía-se que o ministro poderia influir na prisão, continuar fazendo e tal. Não existiu nenhum ato concreto
de interferência do ministro, do ex-ministro na investigação, nenhuma prova concreta de que ele estava continuando com a prática do crime, ou seja, nenhum dos requisitos que a lei exige para a prisão preventiva estavam claramente demonstrados, claramente presentes. E a prisão preventiva só deve ser decretada quando ela é clara, porque senão você decreta, o juiz decreta a prisão e o tribunal manda soltar. Aí vem essa conversa aí de que o cara mandou soltar porque ele está na lista para ser nomeado para o STJ e depende do Bolsonaro. É terrível isso, né? Porque ninguém vai ler a decisão do desembargador para saber se ela está certa ou está errada. Vão dizer, não, ele está na lista para ser nomeado, por isso ele soltou o cara. Olha que loucura isso, entendeu? Que doidice. E não tem nada demais, o cara está na lista, certo? Para ser nomeado, ele é um esse exemplo, eu estou assim, só para dar uma força para o Alberto, assim, esse exemplo reforça essa bagunça que o Alberto bagunça falou. Completa. Não tem protocolo, você não sabe. Você entra na justiça, não tem protocolos de tomada de decisão. Protocolos explícitos e escritos de tomada de decisão. Os protocolos estão na cabeça de cada juiz. Né? Não existe protocolos explícitos. Não tem. O sistema de justiça, assim, ele funciona assim, com a independência funcional de cada juiz. Certo? No caso da magistratura, isso é absolutamente fundamental. Né? Independência funcional, inamovibilidade, irredutibilidade de salário, vitaliciedade, para que o sujeito tenha a garantia de fazer o que ele tem que fazer. Tá? Se aplica isso também ao Ministério Público, e eu tenho reparos, ressalvas em relação a isso. Porque quando você fala em independência funcional no Ministério Público, é uma coisa terrível, porque um promotor no primeiro grau, certo, faz o que quer, e aí chega no segundo grau, você se dá de frente com situações em que o primeiro grau dá uma opinião dentro do Ministério Público e no segundo grau a opinião é outra, né? Quer dizer, o órgão não tem integridade, tá? No caso da magistratura não é assim, ela tem integridade, tanto é que o desembargador cassou a decisão do juiz. Por quê? Porque ela não está de acordo com a jurisprudência, certo? Então ela não está de acordo com os protocolos, os precedentes jurisprudenciais que exigem que para decreto de prisão preventiva tem que estar demonstrado que ou está influindo, procurando testemunha, Rocha, você realmente acredita nisso, Rocha? Não, não acreditar nisso, minha carteira da OAB fora. Não, você pode divulgar, mas você não precisa dizer que você acredita. Porque é o seguinte, cada um escolhe o precedente que quer. Cada um escolhe o precedente que quer, a gente sabe. Tanto faz o precedente. Não seria. Mas, Rocha... Não, Alberto, você está me dando uma opinião. Eu estou há 40 anos nesse negócio e sei que isso funciona. Erra? Lógico que erra. Qual é o sistema que não erra? Não estou falando do judiciário. Qualquer sistema que você monte, composto por seres humanos, você vai ter erro. E qual é o sistema que não erra? O judiciário erra, certo? Mas os erros não são a regra. Não faça isso que você está fazendo. Rocha, mais uma pergunta. Mas, veja só, nesse caso aí do Milton Ribeiro, o que aconteceu é o seguinte: quem está no Ministério hoje é o vice dele, era o segundo da linha. Então, você supõe que ele tem alguma influência lá. E os pastores que foram presos, eles continuavam pedindo dinheiro e provavelmente com uma certa relação com o MEC. Então, é o seguinte... não sei se a prisão é o melhor, mas podia ser uma prisão domiciliar, alguma coisa para até fazer as investigações. Mas se isso que você está falando procede, o que você tem que fazer é prender o cara que está no ministério, que está continuando com as mesmas coisas que não deve, entendeu? O ministro já foi embora, ele não é mais ministro, entendeu? Tem que ter quem ser o presidente da República mandou fazer isso, e na mais das vezes, eu vou dizer o seguinte, eu conheço razoavelmente essa estrutura, o Alberto também, acho que vocês conhecem também. Muitas vezes o sujeito é ministro, mas o secretário executivo do ministério não é dele, não foi ele que colocou lá, certo? Foi um outro grupo político, até porque no dia que eu for presidente, se um dia eu for o governador, eu não vou deixar essa coisa da porteira fechada, né? Você põe um ministro e como secretário executivo você põe de outro grupo político, até para que eles se fiscalizem ali, né? O Ministério tem essa composição. Mas se está acontecendo isso, não é caso de prender o ministro, a não ser que você consiga provar que o ministro está ali.
E parece que isso não foi demonstrado, né? Então, eu achei que a prisão foi padrão Lava Jato, muito ruim, e infelizmente caiu. Mas cada prisão, ela tem seu precedente, cada um decide do jeito que quer. Veja só, Rocha, eu não estou entrando aqui na discussão dos conteúdos, eu não estou dizendo errar. Isso, para mim, não diz respeito à minha argumentação. Não diz respeito. O que é erro, o que é acerto. Não estou nem aí para o conteúdo. Eu estou dizendo o seguinte, nós não temos uma máquina que funcione. Nós não temos prestadores de serviços. Nós não temos previsibilidade. Veja só, vamos pegar, né, isso está cheio, eu vou trazer uma coisa que é midiática, né, tem estudos, está cheio. Né? Rosa Weber manteve preso, sei lá, alguém que roubou um shampoo, uma picanha. Gilmar Mendes absolveu alguém que roubou uma picanha, um shampoo. Teve um negócio desse, né? Entra no tema da bagatela. Né? É claro que se você pegar cada caso, Rosa Weber e Gilmar Mendes, eles vão justificar tintim por tintim porque a decisão deles está correta. A minha discussão não é essa. A minha discussão é mais ampla. Né? Você tem um princípio geral da bagatela, uma picanha e um shampoo. Um tomou uma decisão para uma direção, o outro tomou uma decisão para outra no Supremo Tribunal Federal. Isso acontece todo dia, toda hora, o tempo inteiro. Decisões absolutamente incompreensíveis da justiça. Ou seja, ela não funciona como uma máquina. Você tem precedente para tudo, você tem lei para tudo, você pode justificar a decisão que você bem entender e bem quiser, caramba! Não tem capitalismo que funcione assim. Alberto, eu acho assim, sem medida, como é que tu vai defender isso? Tu está dizendo, tu pegou 2 exemplos que podem ser... Sim, então um monte de estudos, Márcia. Eu tenho um monte de estudos. Tu tem certeza que 50% vão ser decididos por um jeito, 50% por outro? Ou será que esses são só 2 flutuações de um sistema que, na média... Tem um pessoal que estuda dezenas, centenas de teses de mestrado e doutorado mostrando essa zona. Tá? Eu estou pegando uma coisa que é midiática, mas você pega todo o pessoal do Instituto de Pesquisa, sediado na Universidade Federal Fluminense, cujo líder é o professor Roberto Cante de Lima, que tem teses de mestrado e doutorado, enfim, com etnografias profundas, mostrando essa completa bagunça do judiciário brasileiro. Completa, a bagunça completa e acabada. Não, só mais uma pergunta para o Rocha. Rocha. Saindo um pouquinho da justiça da Polícia Federal, porque também houve nesse negócio o seguinte, a Polícia Federal de Brasília falou uma coisa, a Polícia Federal de São Paulo fez outra, e depois o cara soltou uma nota. Como é que explica isso? É isso que nós estamos falando, de autoridade, quando ela fala, ela tem que ter certeza, né? Ela não pode ficar dando opinião, eu acho. E aí fica essa coisa, e a mídia é absolutamente sedenta, né, por esse tipo de coisa. No Brasil, acho que é o único... Não, os Estados Unidos têm isso, menos exagero, mas o Brasil talvez seja o único país do mundo, tamanho do nosso, com o respeito que deveria ter, em que você aceita que tem um programa de televisão policial. A pessoa fica ali no programa falando dos crimes, né? E expondo... Então, o sujeito está sendo investigado e já está sendo... a reputação já está indo para o esgoto, né, por causa desses programas aí e tal. Então, nós temos um defeito na nossa democracia que a gente precisa corrigir, né, que é um dos defeitos do sistema de justiça. Certo? Mas o sistema de justiça do Brasil funciona dentro do eu só acho, Rocha, eu só acho que ele está rápido demais. As decisões estão erradas porque tem que estar rápido demais, tem que ficar um pouquinho mais devagar. Deus me livre de justiça que funciona como máquina. Olha aí, puta! Esse país tem jeito, O que sim tinha que mudar é o comportamento dessas pessoas que têm autoridade. Elas não podem falar coisas de que elas não têm base sólida, elas não estão baseadas em evidência. Se, por exemplo, cada vez que alguém dissesse fulano é um bandido e o fulano não fosse um bandido, ele processasse, ganhasse um caminhão de dinheiro... Márcia! Pronto, resolvia o problema. Márcia, você está em qual mundo, Márcia? Você é doutora em física, você faz parte da Academia Brasileira e Mundial de Ciências, vive num país que as pessoas acreditam em simpatia e em horóscopo.
E você quer que as pessoas se comportem cientificamente. Você enlouqueceu completamente. E o Alberto quer aplicar Max Weber nesse país que ele está falando. Dá responsabilidade às pessoas. Dá responsabilidade. Funciona. Parlamento e governo numa Alemanha reconstruída. Vamos falar de uma coisa mais fácil, que são as eleições aí. Você viu a pesquisa do Datafolha? O Márcio, os caras disseram que o bunker bolsonarista recebeu a pesquisa com alívio. Imagina. Não, mas então, sobre isso que eu ia até perguntar para o Alberto. Porque, assim, parece que a penúltima, né, sem ser de ontem, a pesquisa de maio do Datafolha, ela divergiu das outras pesquisas todas, né? E agora parece que ela ficou mais próxima das outras, né? Não mudou nada. Porra, cara. A outra era 21, agora é 19 a diferença. Na boa. A margem de erro da diferença é o dobro da margem de erro do percentual, por uma questão lógica, você sabe disso. Entendeu? Então, uma boa, é a mesma coisa. Né? As pesquisas, tudo. Não, eu estou dizendo o seguinte, porque essa semana, o que aconteceu? Com o aumento da inflação, com o aumento da fome, etc. E com essa questão do MEC, a questão da corrupção, ela no governo fica muito explícita, né? Desmonta todo o discurso bolsonarista. Então, o que o pessoal esperava é o seguinte: a pesquisa da Datafolha já refletisse esse clima geral e que aumentasse a diferença. E, na verdade, a diferença diminuiu. Não diminuiu, cara. Diminuiu dentro. Não, estou falando, diminuiu dentro da margem de erro, mas diminuiu. Porra, se está na margem de erro, não diminuiu. Cara, você é um estatístico, porra. Cara, se está na margem de erro, você não pode dizer que diminuiu. Eu acho que o o ESAC estava esperando é que os bolsonaristas começassem a mudar de lado, vamos dizer. Mas eu acho que não vai acontecer, porque como religião, as pessoas que estão naquele 1/3, elas vão ser esse 1/3 até o final, até o último momento, elas vão para o bunker junto. Então, assim, eu acho que vai ficar nesse patamar. Se a margem de erro do percentual é 2 pontos, então a margem de erro do percentual de Lula é 2 pontos, sei lá, de Bolsonaro é 2 pontos, a margem de erro da diferença é 4, não é? Do ponto de vista lógico. Se, a diferença variou 2, ela está na metade da margem de erro, pelo amor de Deus, não mudou nada, né? Não mudou nada. Você não pode fazer essa... Estou dizendo, a sua afirmação está errada do ponto de vista da teoria estatística. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, é claro que você tem uma média, vamos dizer assim, a média se esperava, por isso que está falando que o bolsonarismo ficou aliviado, porque se esperava, depois de tantos escândalos, né, que essa média da pesquisa ela aumentasse a diferença a favor do Lula. E a pesquisa da Datafolha diminuiu. Diminuiu dentro da margem de erro, mas diminuiu. Né? Então, por isso que falou que foi um alívio no lado bolsonarista. Agora, a pesquisa está mostrando que o Lula ganha no primeiro turno. É isso que ela está mostrando. Olha, eu acho que o dado aí... o ano passado, no final do ano passado, quando o tribunal libera o Lula, vamos lembrar, o tribunal libera o Lula, acho que em abril, né? Foi isso? Foi março que o Fachin tomou aquelas decisões. Março. Aí, a partir de abril, o Lula começa a subir, tá? E em setembro, ele ultrapassa 40%. Então, em setembro... junho já tem isso. Ele libera em março, aí as pessoas tomam conhecimento. Em abril, maio, em junho, o Lula já está no patamar de 40%. Não, em junho não. Em junho ele não estava em 40%. Ele chegou em 40%, acho que no começo de setembro. Não fala isso não, que eu abro o dado aqui e mostro. Esse livro aqui, explica tudo. Esse livro aqui explica tudo. Se puder, coloca o dado na tela. Acho que ele chega no patamar de 40% em setembro. Não me desafie com números, hein? Lá para cá, isso ficou assim, entendeu? Então, e aí a pessoa fala, mas falta um ano para a eleição. Falta um ano para a eleição. Ou seja, nós estamos agora a 100 dias da eleição, né? Quase 3 meses, e a situação está exatamente como estava em setembro. Entendeu? E a dúvida agora é saber se o Lula ganha a eleição no primeiro turno ou não. Né? A impressão que dá é que há uma possibilidade concreta dele ganhar, porque Rocha está aqui, ó.
A decisão do Fachin foi em março. Julho. De fato. A decisão do Fachin foi em março. Aí a pessoa toma conhecimento, Lula está com 23 em março. Isso aqui é média das pesquisas, todas as médias. Todas as pesquisas publicadas naquele mês. Aí o Lula tem 23 e os outros candidatos têm 40. Aí as pessoas passam lentamente a tomar conhecimento que o Lula vai poder ser candidato. Aí no mês seguinte sobe para 31, 33, 37, e quando está em julho, bateu 40. Julho, aí pronto, tá 40 desde lá, 37 em junho. Ou seja, enfim, há um ano, o que eu estou dizendo é o seguinte, há um ano, esse quadro ele está desse jeito aí, o Lula na faixa de 40, o Bolsonaro na faixa de 30, né? E os outros ali não ultrapassam a 10%. Então, o que acontece é que em dezembro, em setembro as pessoas dizem, falta julho, está faltando um ano para a eleição. Tudo bem, passou quase um ano, e nós estamos agora em julho, e a situação é exatamente a mesma, e faltam 100 dias para as eleições. Então, isso aí vai mudar como? Que jeito que isso vai mudar? Vai mudar que agora o governo está dando R$1.000 para os caminhoneiros, vai dar mais R$200 para o Auxílio Brasil, vai dar mais Vale Gás, e, se possível, vai pagar o transporte para quem for votar na eleição. Mas aí é o seguinte, o dado que você tem é que quem está recebendo benefício está votando no Lula. Que tal? Isso não muda nada, porque o cara é que nem o seguinte, o mercado financeiro pode ganhar muito durante o governo Lula, mas não vai votar no Lula. Por quê? Porque o Lula não defende o mercado financeiro. Né? Os pobres podem ganhar um grande auxílio do governo Bolsonaro, mas não votam no Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro não defende os pobres. Né? Você tem que ter uma combinação, você não pode ter dissonância entre o que você fala e o que você faz. Tá? Isso daí faz parte do mundo da política. A dissonância, enfim, faz com que o eleitor fique desconfiado. O eleitor vai dizer, esse Bolsonaro assumiu em 2019 e nunca me defendeu. E aí, de repente, está na reta final da eleição, dá um auxílio. Ele não fez mais do que obrigação, foi tudo que eu perdi no governo dele, eu não vou votar nele. Porque o político que não faz mais do que obrigação, o cara não tem por que votar. Né? E aí, com o sinal trocado, é a mesma coisa. Né? Por mais que um governo Lula dê benefício aos pobres não vão votar em Lula. Por quê? Porque esse cara não tem compromisso com a gente. Ele fez isso aí só para fazer um agrado no final, etc. Para tentar. Então, é assim que são as colunas vertebrais da sociedade, não tem jeito. Mas só para dizer que a situação da economia brasileira, ela se agrava com... Mundial, né? Mundial. Eustáquio, propaganda do livro aqui, você que me recomendou Václav Smil, eu agora estou um pouco mais pessimista. Depois de ler, isso aqui é muito bom, muito bom. É bom quando a física entra. 3 páginas. Também, na economia tem muita coisa que a economia é a área social, mas tem vários estudos mostrando que a economia... Agora eu estou nesse aqui, dinossauros, ascensão e queda do dinossauro. É bom demais. Porque a ascensão e queda dos seres humanos é a mesma coisa. Existe vários estudos da área de física, da economia... Está mudo aí, Rocha. Da economia ecológica, da economia ecológica, mostrando o seguinte, que a economia ela funciona com a segunda lei da termodinâmica, que é a entropia. Então é o seguinte, é impossível, isso o Václav Smil ele conhece bem, é impossível você manter um crescimento infinito, entendeu? No planeta infinito, porque o fluxo metabólico da economia é entrópico. Tá? Então, é interessante isso aí, ver como é que a economia é uma coisa da área de ciências sociais, mas existem influências físicas que explicam a economia. E eu quero só dizer o seguinte, nessa bagunça que está a economia brasileira, né, que cada hora o governo vai para um lugar, vai para o outro, eu acho que ele vai deixar uma herança maldita muito grande para o próximo governo. Isso aí vai complicar muito. Pessoal, vamos encerrar, que a gente já está batendo nossa 1 hora. Deixa eu só falar o seguinte, o Alberto mostrou aquele livro, tem um livro de um português, eu procurei aqui atrás, mas o meu filho deve ter pego, ele está fazendo economia, então ele deve ter pego o livro. Mas o título do livro é o seguinte, torturem os números que eles confessam.
Pô, vindo de Portugal é totalmente compreensível. Ó, pessoal, Deixa valeu. eu só sugerir, nessa linha da economia, pensar que a gente vai ter, como país e como mundo, construir a economia que chama aquela economia rosquinha da Kate, exatamente. da Kate Woolford. Porque ela diz, a gente tem que crescer, mas tem que ter o limite, né, do nosso planeta. Sem extrapolar. Sem extrapolar. As fronteiras planetárias, né? Ou seja, você tem que resolver os problemas sociais sem criar problemas ambientais, né? Esse que é o desafio. E usar a ciência para ser mais eficiente. Claro.